Alguém ainda acha, em pleno século XXI, que o Paulo Guedes tem alguma moral? Ele não tem mais nenhuma. A única coisa que Paulo Guedes tem é dinheiro. Na verdade, ele tem muito dinheiro. Então eu acho que por isso ele sempre vai rir por último das nossas caras. Mas enfim, outra história. O que está acontecendo? Ele está tão sem moral que o Arthur Lira está trabalhando para derrubá-lo do Ministério da Economia. Sim, tem todo esse movimento porque as eleições elas estão se aproximando. O PP já fez as contas do que é necessário para o Bolsonaro tentar ser competitivo em 2022 e o Bolsonaro trabalha para entrar no PP, que é o partido do Lira, o partido do Ciro Nogueira, o partido do Ricardo Barros, o antigo partido do Maluf. O problema é que para o Bolsonaro ser competitivo em 2022 é necessário que haja um aumento na aprovação de Bolsonaro com as classes com as classes D e E, aqueles que são afetados pela pobreza e pela extrema pobreza. São aqueles que estão fazendo garimpo de ossos e pelancas, como nós vimos na semana passada, e esse episódio continua, não pensem que acabou, esse episódio continua. E um dos grandes responsáveis, na visão do Arthur Lira e também de outros integrantes do Centrão, para esse momento turbulento que nós estamos vivendo é justamente Paulo Guedes, porque o Guedes ele é alguém que só quer fazer ações para o mercado. Ele não quer aumentar os gastos públicos, ele não quer abrir os cofres, ele não quer fazer investimentos e a economia fica dessa forma, cambalida. E o Arthur Lira, junto com ali os seus lacaios, os seus asseclas, como você queira chamar, eles gostam de ficar lembrando que o auxílio emergencial que o Paulo Guedes quis dar para a população era de apenas R$ 200. E foi durante o auxílio emergencial que Bolsonaro teve o seu pico de aprovação na casa ali dos 37% e 40%. Depois do auxílio emergencial houve uma queda. Então eles estão vendo que o Paulo Guedes ele é um grande entrave para uma possível candidatura mais competitiva de Bolsonaro e por isso que o Centrão quer retirar Paulo Guedes da jogada. O problema para o Paulo Guedes é que o Bolsonaro já não olha mais para ele como sendo alguém insubstituível. Lembra que Paulo Guedes era o super-ministro e agora virou simplesmente um saco de pancadas e de deboche? Então, é o que o Paulo Guedes é hoje. Paulo Guedes, ele se sustenta no cargo porque o mercado acha que se o Guedes sair pode vir alguém pior, algum ministro mais gastador, como o Marinho, do desenvolvimento regional. E aí seria um problema para o mercado, então por isso que o Paulo Guedes fica lá. Só que o Bolsonaro já não defende mais o Paulo Guedes como ele defendia antes. O que o Bolsonaro fala hoje em dia é o seguinte: olha, se o Paulo Guedes sair, quem que eu vou colocar? Eu não posso tirar o Paulo Guedes para colocar alguém com o mesmo pensamento. Tenho que mudar a forma de pensar, a ideologia econômica do Ministério da Economia. Só que o Centrão, ele olha para o Ministério da Economia e vê a possibilidade de ocorrer um desmembramento desse Ministério da Economia, porque houve uma superconcentração. Então, com esse desmembramento do Ministério da Economia, o Centrão, e no caso o PP, poderia conseguir ainda mais cargos no governo Bolsonaro. Então a fritura que o Arthur Lira faz no Paulo Guedes começa a ficar mais aquecida. Só que Lira, ele é um político astuto, ele não frita Paulo Guedes diretamente. Ele não vem a público criticar o ministro. O que ele faz? Ele começa a dar soquinhos na região da costela do Paulo Guedes, minando assim o ministro da Economia. Então o que o Lira faz? Ele rejeita uma emenda por aqui, ele rejeita uma outra lei acolá, ele não trabalha para barrar a convocação do Paulo Guedes para dar explicações no Congresso pelas empresas offshore que ele possui no exterior. Como que o Bolsonaro, que consegue barrar o impeachment via Arthur Lira, não conseguiu barrar a convocação do Paulo Guedes para prestar esclarecimentos a respeito das empresas offshore? Porque o Arthur Lira está fritando o Paulo Guedes. E a forma também de fritar, essa forma indireta, vem com aliados que vão lá e reclamam com Bolsonaro, reclamam com os outros ministros sobre Paulo Guedes. E o Josias de Souza complementou essa parte, essa fritura do Arthur Lira com Paulo Guedes, porque o Lira quer a cabeça do Guedes. O Centrão frita Guedes em sua própria gordura. O Centrão se uniu à oposição para fritar Guedes. O processo culinário traz pelo menos duas inovações. A primeira é que os aliados do governo queimam o ministro da Economia na sua própria gordura. Utilizam na fritura os 9,5 milhões que Guedes enviou para o exílio dourado de um paraíso fiscal. A segunda novidade é que Arthur Lira, presidente da Câmara e principal mestre cuca do Centrão,
frita o ministro mais importante de Bolsonaro sem tocá-lo. Claro, né? Quem que vai querer encostar no Paulo Guedes? Ele é um ser que dá um certo asco. Você olha para o Paulo Guedes, eu não tenho coragem de me aproximar, de respirar o ar próximo do Guedes. Então imagina tocá-lo. Então o Arthur Lira faz muito bem. Se o Arthur Lira tocar o Paulo Guedes, eu aconselho que ele corte os dedos para que não acabem gangrenando aqueles dedos do Guedes, né? Ou o dedo do Arthur Lira por ter tocado em Paulo Guedes. A segunda novidade é que Lira quer fritá-lo sem tocá-lo. A convocação de Guedes para prestar esclarecimentos no plenário foi aprovada por 310 votos a 146, numa sessão em que Lira, em viagem, se ausentou. Nas almas mais ingênuas de Brasília, imaginariam que seria possível reunir 60% dos 513 deputados com assento no plenário da Câmara ao redor da frigideira, sem o aval do presidente da casa. A hipótese de Paulo Guedes sair ileso da gordura quente é inexistente. O ministro repetirá na Câmara argumentos expostos por seus advogados em petição entregue à PGR. Alega-se que Guedes se afastou da gestão de sua offshore nas Ilhas Virgens Britânicas antes de virar ministro. Entretanto, e aí que está, não há força viva no universo capaz de eliminar a maledicência segundo a qual a fortuna do ministro aumenta cada vez que os insucessos de sua gestão ou arroubos de Bolsonaro puxam a cotação do dólar para o alto. Quando tomou posse em janeiro de 2019, Paulo Guedes disse que chegava para acabar com programas em que piratas privados, burocratas corruptos e criaturas do pântano político se associaram contra o povo brasileiro. Eu duvido muito da capacidade literária do Paulo Guedes para saber o que é uma criatura do pântano, para saber o que é um pirata. Mas isso aí a gente vai descobrindo com o passar do tempo. Eu só sei que é o seguinte, Guedes pode permanecer no governo. Pode até permanecer no governo. Mas ele vai sair... eu ia falar uma bobagem, né? Eu ia falar que o Paulo Guedes ia sair menor do que ele entrou. Mas como que Guedes vai sair menor do que ele entrou, sendo que o patrimônio dele aumentou em quase 100%? Eu tô dando risada, né? Porque o palhaço disso tudo sou eu. Você tem milhões igual o Paulo Guedes, então você também é um palhaço. E a gente tá aqui criticando o Paulo Guedes enquanto ele dá risada da nossa cara. No fim das contas, o mais esperto de todos nós é mesmo Paulo Guedes. E a gente aqui criticando ele. Ele deve estar ligando muito para as nossas críticas, para a fritura do Arthur Lira, para a fritura do Bolsonaro, para a fritura de qualquer pessoa. Porque com a grana que ele tem em paraíso fiscal, meu amigo, podem falar o que quiser de mim. Essa é uma boa reflexão e eu fico pensando aqui, né? Quem tá rindo, nós ou Paulo Guedes? Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @profiléuoficial.